Boa noite a todos. Antes de começar o evento, eu quero me desculpar em nome de toda a equipe de hoje. Tivemos um problema de link e tivemos que fazer algumas atualizações, por isso o nosso atraso, mas nós estávamos aqui. Então, muito obrigada pela paciência e por todos que estão presentes hoje. Hoje é um evento muito especial, é um evento comemorativo de 2 anos do Hepatologia DOR, e não poderia ser diferente em termos como nosso convidado especial, o Dr. Rodrigo Viana, que é o diretor do Programa de Transplante de Miami. Eu vou deixar o Paraná fazer essas apresentações. Então, para nós, Rodrigo, muito obrigada por você estar participando desse evento que para nós é super especial de 2 anos. E nós pensamos com muito carinho qual seria o tema, e imediatamente nós falamos, tem que ser o Rodrigo, que é um evento comemorativo. E até o link ficou emocionado, porque ele ficou falhando, a gente não conseguia entrar. E, para comemorar, o Brasil ganhou também. Então, é muito importante, nós temos esse evento hoje com a vitória do Brasil, e a vitória maior é termos conseguido que o Rodrigo estivesse aqui conosco no evento de hoje. Muito obrigada a todos. Paraná, vou passar a palavra para você. Obrigado, Ana. Muito boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Estamos comemorando 2 coisas hoje, né? A vitória do Brasil e os 2 anos do Hepatodor. O Hepatodor começou exatamente 2 anos e tomou já seu formato, a sua estrutura, e eu não tenho dúvida que nós temos aí muitos e muitos projetos pela frente. E, Ana, vamos começar, porque a gente está um pouquinho atrasado, depois nós temos os casos clínicos, e vamos explorar um pouquinho Rodrigo, não é sempre que a gente pode tê-lo aqui conosco, então vamos explorá-lo um pouco. Rodrigo, todos já conhecem aqui no Brasil, é um profissional brasileiro, um profissional destacado mundialmente, os transplantes mais difíceis com o Rodrigo, eu falo isso com toda a propriedade, porque ele fez o transplante de um paciente meu que eu tinha muito receio do desfecho em função da condição do paciente, da condição clínica do paciente. Não era uma hipertensão portal não cirrótica, e o paciente está bem, está aqui conosco já em Salvador. Então, Rodrigo, a palavra é sua. Muitíssimo obrigado. Eu sei que você está aí no Thanksgiving e já deve estar vivendo o feriadão, né? E está aqui conosco. Obrigado. Vamos lá, a palavra é sua. Olá, boa noite a todos. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu participei do início, né, dessas reuniões e do trabalho que você e a Ana fizeram. Eu acho que eu considero vocês hoje não só colegas, mas como amigos, né? Já tivemos juntos em várias ocasiões e espero que estejamos mais e mais juntos. É um prazer estar aqui, falar sobre trombose de porta. Hoje foi um dia de sorte, né? Na verdade, eu fiz um transplante de intestino e eu estava fazendo aquele transplante de manhã, eu falei, puta, vou perder o jogo do Brasil. Mas aí o transplante até foi melhor do que eu esperava, acabei alguns minutos antes do jogo, consegui ver o jogo e ainda consegui estar aqui com vocês. Então, o dia foi muito bom no final, ainda mais com a vitória do Brasil. Então, esse tema que é a trombose de porta é uma discussão interessante no transplante de fígado, porque ele é muito amplo, né? Tanto nas indicações como na avaliação do paciente. Quando nós estivemos juntos aí no encontro da hepatologia, a gente falou muito em trombose, falou em sarcopenia, falou em condições gerais dos doentes, né? Quando você olha a trombose de porta, ela, na verdade, ela adiciona, dependendo da condição geral do doente, ela pode sim adicionar uma morbidade maior durante o transplante, não só pela complicação técnica, mas pela trombose de porta em si, né? Gera uma hipertensão portal mais importante, pode gerar caquexia, pode gerar falência renal, pode gerar sangramento. Então, é um paciente que, querendo ou não, está mais doente, né? E eu acho que um fator muito importante, e até é onde eu vou tentar
falar um pouco sobre isso. Não sei se a minha tela está dando um share aí, aqui está. Onde é que a gente põe essa linha, né, de dizer, eu acho que são 3 opções, né? Na maioria das vezes, graças a Deus, a gente consegue fazer o transplante de fígado, por técnicas. Eu vou mostrar algumas coisas aqui, já mostrei algumas delas antes, mas a gente consegue, através dessas inovações técnicas e de algumas coisas, fazer o transplante de fígado. Algumas vezes, esses pacientes têm realmente uma trombose muito extensa, né? Que eu acho que é o que causa esse maior impasse nos programas de transplante, né? A sobrevida, obviamente, é menor nos pacientes com trombose tipo 4, que é aquela trombose difusa. E aí, onde é que você traça essa linha, né? Se você tiver o transplante multivisceral, e mesmo tendo o transplante multivisceral, esse é o mais difícil dos transplantes multiviscerais, né? Pela perda sanguínea, pela dificuldade técnica, ou onde você diz, ok, esse paciente não é transplantável, né? Você não vai fazer uma derivação portocava ou vai fazer uma derivação com a veia renal, sem ter um shunt, essa sobrevida é menor, né? Então, aí você pensa, essa sobrevida é maior ou menor que 50%, o que você vai fazer para esse doente, né? O seu programa, ele comporta fazer esse tipo de transplante? Quantas vezes você pode fazer isso, né? Quantos pacientes você pode perder? Então, aqui nos Estados Unidos, a gente tem muito pouco room, né? Espaço para isso, porque a sobrevida nossa, como vocês sabem, é uma sobrevida controlada. Então, realmente, quando você tem que apresentar 90% de sobrevida, quando você tem um doente tipo 4, a maioria dos centros acaba ou não fazendo, ou listando e nunca chamando o doente, ou encaminhando, hoje em dia, encaminha para nós, para o transplante multivisceral. Em linhas gerais, espero que eu consiga passar aqui. Ok. Como eu falei, pode ocorrer aí até, dependendo de onde você vê, né, e das populações, entre 2% e 25%, eu acho que na realidade ela ocorre em torno de 5% a 10%, né, quando você olha em centros grandes de transplante. E obviamente que na maioria das vezes a gente consegue, sem nenhum problema, fazer o transplante hepático. Lembrar que quando você está fazendo o transplante, ele não deve ser alguma coisa paliativa, né? Então, o teu objetivo não é tirar aquele doente da mesa, é realmente trazer uma sobrevida para esse doente, né? Na verdade, restabelecer a fisiologia do abdômen, né? Não é só trazer uma irrigação venosa ao fígado, né? Você pode fazer isso, às vezes, com uma colateral, você pode fazer isso com alguma veia, mas, na verdade, você está resolvendo a hipertensão portal desse doente. Você pode transformá-lo, sim, num doente com uma hipertensão portal mais grave, porque na hepatectomia você ligou todas essas colaterais que esse doente tinha para retirar o fígado, e aí você botou um fígado normal. Então, na verdade, você pode piorar a situação em termos de hipertensão portal, mas com fígado normal, né? E ainda deixa o risco de sangramento, às vezes, é até maior do que se você não fizesse o transplante. Então, esses são os graus de trombose, como você grau 1, grau 3, se estendendo a Érica, é uma trombose mais complexa. E eu acho que a nossa discussão hoje, né, então, são estratégias para avaliar esse doente. Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente deve ver é a veia esplênica, né? Então, para mim, a veia esplênica é uma desses dados de avaliação do paciente em que realmente eu paro para pensar, né? Porque quando você tem trombose esplênica, você já está falando uma trombose praticamente grau 4, né? Porque é difícil ter trombose esplênica e não ter trombose da mesentérica. E com uma trombose extensa da esplênica, você pode estar tornando esse caso proibitivo em termos de até uma intervenção da radiologia, né, que virou um aliado nosso no transplante de fígado, muitas vezes transformando esses doentes em potenciais candidatos para multivisceral, trazendo eles de volta para o transplante de fígado. E a gente pode discutir também, falar um pouco sobre essas intervenções que podem ser feitas. Essa classificação ela pode ser um pouco mais extensa, né? Tem pacientes que têm trombose porto-mesentérica e, às vezes, durante o evento, eles fazem uma trombose também intestinal, né? Então, alguns pacientes podem acabar com trombose, cirrose, né? Seria a classificação que foi proposta pelo Abu Elmar de Pittsburgh, na época, confinada à veia porta. E aí você dividiria isso em pacientes que têm intestino curto, com uma veia
porta patente ou que tem aquela famosa degeneração cavernomatosa da veia porta. São aqueles doentes que não têm a veia porta e o fator complicador é que eles têm muitas e muitas varizes no hilo hepático. Aí você tem um tipo 3 que ele definiu, né, que é o paciente com uma função hepática preservada, mas já com o intestino curto, ou pacientes, então, que são os com função hepática descompensada. Então, é só uma variação. O que a gente faz, na verdade? Quais são as estratégias, né? Então, na maioria das vezes, eversão da veia porta, retirada do trombo, isso é uma coisa, eu vou dizer, até que trivial para a cirurgia hepática, ela corre de maneira muito fácil, esse trombo às vezes está solto dentro da veia porta, é um grau 1, grau 2, e simplesmente não altera nada o procedimento cirúrgico que a gente faz. Aqui você tem um caso um pouco mais complexo, são aqueles doentes que já têm uma veia mesentérica patente, essa veia pode ser às vezes friável, né? E você acaba colocando um graft, né, um conduit, um enxerto de veia, como você sabe, veia que vem do doador, da mesentérica, passando por detrás do estômago, então, fazendo essa conexão portal. Obviamente que você deve avaliar também a própria mesentérica. Às vezes você acaba indo muito distal na veia mesentérica e acaba fazendo uma descompressão até segmentar do intestino, né? Claro que aquele fígado fica viável, mas você no pós-operatório ainda continua vendo o que a gente chama de hipertensão portal esquerda, né? Que é baço, esôfago, parte esquerda do intestino, que é a hipertensão que você não quer ter, né? Porque vai acabar em sangramento. Obviamente, a gente tem essas alternativas vasculares, desde a anastomose cavo-portal, vocês conhecem que é jogar a veia porta na veia cava, e daí calibrar essa veia cava para... você tem que calibrar ela distal, essa anastomose, por quê? Porque a pressão na veia cava é menor, então o sangue não iria, teoricamente, com fluxo suficiente para o fígado. Então, acima dessa anastomose, você calibra, estreita a veia cava para que essa pressão aumente dentro da porta. Obviamente que essa cirurgia é mórbida, né? Ela tem complicações renais, complicações de ascite, edema de membros inferiores. Eu participei da nossa o primeiro trial foi em Miami, na verdade, ainda no começo do ano 2000. Nós fizemos vários casos e realmente a sobrevida em 3 anos era em torno de 30% a 40%, né? E esses doentes ficavam internados durante muito tempo. Aí surgiu a anastomose da veia renal. Obviamente, a veia renal é uma tributária aí da veia cava, mas em pacientes que têm um shunt, né? Todos nós já vimos, né? Aqueles shunts espontâneos do lado esquerdo, espleno renal, ou se você tem até um shunt cirúrgico, aí sim você consegue descomprimir o sistema esquerdo. Quando você nem tem nenhuma comunicação da veia renal com a veia, com o sistema mesentérico, aí, claro, numa situação de emergência, você decidiu transplantar o doente e não tem outra saída, obviamente que, ao invés da cava-portal, a renoportal me parece mais adequada, tem uma sobrevida melhor, mas também pode cursar, se você não tiver nenhum fator de descompressão, ele pode cursar com esse problema de hipertensão pós-cirúrgica. E todas essas descompressões, apesar delas acabarem trazendo o fluxo sanguíneo para o fígado, elas não resolvem o problema da hipertensão portal, né? Porque esses problemas eles continuam a existir. Existe, na verdade, uma teoria, e esta é uma teoria, né? Que a própria anastomose, espleno ou porto-renal ou portocava, funciona como um sifão, né? Existe, na verdade, uma trama venosa retroperitoneal, que de alguma maneira drena esses vasos. Então, existe essa teoria de que essas anastomoses, se persistirem, se o doente sobrevive durante alguns anos, acabam puxando todo esse fluxo venoso. Eu acho que aí isso ainda está para ser provado, porque a maioria dos doentes não chega a viver 3, 4, 5 anos, né? Então, essas técnicas são difíceis, obviamente, a trombose portal por si só, quando você avalia todos os graus, a sobrevida é um pouco pior no fígado. Várias publicações de UNOS, nossas aqui, Seguin Schiederon atende e trabalhava com a gente. Então, sempre colocando essa trombose de porta como um fator sempre a ser
considerado na sobrevida, até porque não é só a parte técnica, mas assim, esse doente às vezes ele está mais comprometido do ponto de vista de sistêmico, né? Às vezes esses doentes estão já em insuficiência renal, são doentes mais graves muitas vezes quando as tromboses são mais graves. Aqui é a sobrevida nossa, então nós fizemos uma análise aqui de 2016 a 2018, a gente acaba tendo uma incidência maior, porque os centros acabam mandando esses casos para nós, porque, obviamente, eles acabam recusando esses casos mais complexos. Conseguimos, na verdade, tivemos uma incidência aí de 15%, e doentes graves, né? 20% foram incluídos como multiviscerais, e, obviamente, doentes que 40% deles com MELD acima de 30, 25% deles em diálise lenta antes do transplante, e 20% deles acabaram em transplante fígado e rim, 38% deles acima de 60 anos, e a sobrevida também ainda muito boa. Obviamente, a sobrevida de transplante de hepática é muito boa nos Estados Unidos, então 92% e 94%, a diferença de 2% nesses doentes graves com os doentes sem trombose de porta. Aqui a sobrevida de agora, saiu a nova, né? Ela não mudou, continua sendo 94%. Esse é um site que vocês podem ver live, né? Então, se você entrar no site do SRTR, colocar o nome do nosso programa, você pode, em qualquer momento, avaliar quais são os resultados, quais são as morbidades, que tipo de paciente a gente está transplantando e quais os problemas enfrentados no programa. Não só o nosso, mas como todos. E aí fica aquela pergunta, né? Quando é que você traça essa linha em que o fígado já não é mais possível e você, então, vai utilizar, abrir mão e pensar no transplante multivisceral? Obviamente que a gente tem que pensar o seguinte, que o transplante multivisceral não pode ser feito em vários lugares, né? Mesmo o programa que iniciou o transplante multivisceral, que foi em Pittsburgh, se vocês olharem a primeira publicação deles, que foi uma das coisas que me chamou a atenção quando eu pensei em fazer em Indiana, em 2004, 2005, o primeiro transplante, eles excluíam esses pacientes falando que os dois candidatos morreram de hemorragia maciça durante a dissecção, né, preliminar dos órgãos. Então, obviamente, esses pacientes têm uma hipertensão portal grave e o sangramento pode ser muito extenso durante a própria cirurgia. Claro que, desde a década de 90, a gente progrediu muito, não só no transplante de intestino, mas também com as técnicas cirúrgicas, a avaliação desses doentes. A gente, muitas vezes, eu me lembro durante meu fellowship, que a gente encontrava trombose de porta na hora da cirurgia, né? Porque o paciente só fazia um ultrassom, ou às vezes expirava o ultrassom, você chamava o doente, não tinha ultrassom, e agora acabava indo para o centro cirúrgico e encontrava esse desfecho aí de tromboses graves, né? Hoje em dia, com tomografia, com a avaliação mais cuidadosa, é raro você se surpreender de achar uma trombose que você não sabia que existia, né? Então, isso acabou separando. Em termos de colaterais, estratégias que a gente pode usar, eu acredito que é difícil, só se você tiver uma gástrica esquerda muito boa. É difícil você achar uma veia do colédoco, às vezes tem gente que fala em veia do colédoco, essas veias são finas, você pode até tirar o doente da sala, mas se você fizer um ultrassom, fizer uma avaliação algumas semanas depois, muitas vezes esses doentes perdem fluxo, esse fígado acaba diminuindo de tamanho, fibrosando, e você acaba perdendo esses pacientes em curto a médio prazo, né? Então, existem sempre esses casos, né? Não, mas meu doente saiu da sala, estava bem, não sei o quê, mas ninguém fala 6, 1 ano, 2, 3 anos depois, né? É óbvio que esses fluxos são muito débeis, né? Porque são vasos pequenos que não drenam muita coisa. Muitos casos isolados, né, de publicação, muito poucos papers falando em sobrevida a longo termo e orientando as equipes ao que fazer, né? Então, muita gente publica, tem um caso daqui, um caso de lá, fiz o colédoco, fiz uma varizes, liguei na porta. Claro, isso aí são medidas de emergência, né? Mas, na verdade, elas não são, não existem trabalhos sérios mostrando uma sobrevida de longo tempo. Esse aqui é muito interessante, é o trabalho do grupo francês, fala na transposição, na transposição de cabo através da Renoportal,
e nos casos bem graves, através da cavo-portal, mas um pouco diferente, se você olhar assim, o que aconteceu com eles, né? Então, 50% dos pacientes tiveram bleeding, ascite, renal failure, sobrevida boa, 60%, 5 anos, mas se você olhar realmente, quando comparado com a nossa série histórica de Indiana, dos 25 pacientes do multivisceral, eles não incluíram nenhum paciente com insuficiência renal, não incluíram pacientes com de trombose realmente difusa e só tiveram que fazer cavo-portal em 3 doentes. Então, apesar deles terem utilizado a veia distal, a SMV, e terem usado a veia renal, esses doentes não são tão graves, não são doentes retransplantados, não são doentes com cirurgias prévias, então não é uma categoria que se compare muito ao que a gente publicou. A experiência, a única publicação com um número maior de casos, como eu falei, é de Miami, 23 casos, 10 anos. Também experimentamos a mesma situação, 7 dos 23 com hemorragia gastrointestinal. 6 desses casos desenvolveram trombose da veia cava. Durante essa calibração da cava, ela pode perder muito fluxo e trombosar. E aí esse doente tem um curso hospitalar muito grave, né, com edema, com insuficiência renal. A maioria desses pacientes acaba morrendo, né? A maioria deles apresentou disfunção renal e edema dos membros inferiores na evolução pós-operatória. E, obviamente, a sobrevida, claro, você tira esse doente da sala, até pode tirar em 80% dos casos, mas você está falando só de tirar da sala, você está falando de mandar embora do hospital, ou você está falando se ele está vivo 1, 2, 3 anos depois. A nossa sobrevida de 3 anos era inferior a 40%, né? O que nos levou a procurar alternativas para esse tipo de paciente. E o multivisceral, então eu descrevi a primeira série, né? Então são esses doentes graves. Esse é um paciente, vocês terem uma ideia, isso aqui é a vesícula biliar do doente, né? Então são pacientes gravíssimos, né? Com cirurgias prévias, muitas vezes com abdômenes congelados. Então são doentes diferentes destas publicações que falam em doentes com abdômen virgem, com uma trombose de porta. Esses são doentes bastante graves que acabaram no nosso centro porque foram recusados em outros programas, né? Então vocês podem ver aqui. As imagens são abdômenes muito congelados, assim, muito difíceis. E só o multivisceral, na verdade, seria capaz de resolver, né? Esses doentes ou morreriam, se tivesse tentado fazer um fígado, ou morreriam no intraoperatório, ou provavelmente um desfecho ruim na UTI. Aqui, obviamente, como eu falei para vocês, nós temos esse problema de não poder arriscar também no fígado, né? Então, você tem que pensar muito bem quando você indica essas doenças, esse tipo de paciente. E, de novo, acho que a gente tem que considerar a veia esplênica como um divisor de águas. Aí. Se a veia esplênica estiver realmente trombosada, com trombose da mesentérica, sem uma patência, vamos dizer, de uma veia gástrica esquerda, de bom calibre, hoje em dia, eu acho que se o doente tiver condições, não for um doente idoso, caquético, e que você fale assim, ó, esse doente tem condições de ser transplantado, eu acho que o multivisceral é a melhor saída e o que tem a melhor sobrevida pós-transplante. Né? Esse foi o primeiro caso que a gente publicou. Esse paciente sobreviveu e que nos inspirou, então, um paciente estava sangrando na UTI, os gastroenterologistas nos ligaram, né? Que tinha cirurgia, tinha um tumor. Foi muito difícil a gente direito do que estava fazendo, porque não tinham de aprender, né, a fazer isso. Mas ele sobreviveu, está vivo até hoje e com multivisceral. Depois nós publicamos também no Annals of Surgery, foi esse paper com 25 pacientes, né, que eram bastante graves, com trombose grau 4, 9 pacientes receberam transplante de rim simultâneos, 4 dos 5 dos pacientes receberam retransplantes hepáticos, um deles tinha trombose de porta aguda, algum de vocês já devem ter visto essa, quando faz aquela trombose maciça, o cara perde o intestino, fica a insuficiência hepática, fica num quadro muito grave, e aí o que você faz, né? Nós tivemos, aqui em Miami, tive outro doente desse, a gente acabou fazendo multivisceral com sucesso. Então, seria uma outra classificação, né? Esse tipo de doente não está em nenhuma classificação, né? Aquele doente que trombosa tudo de forma aguda e não responde à anticoagulação. Fizemos em 2 pacientes pediátricos, né? Os 2 sobreviveram, 100% de sobrevida. Temos mais 2 pacientes aqui em Miami, também pediátricos. Então, na população pediátrica, a sobrevida do multivisceral em trombose portomesentérica é de 100%. 14 pacientes, a gente costumava fazer quando existia alguma dúvida, essa é outra estratégia, né? Se você puder lançar a mão do multivisceral, hoje é difícil a gente fazer isso porque a gente já chega com muita informação na sala.
Mas se você tiver essa dúvida, você pode, tecnicamente, trazer o multivisceral e tentar fazer o transplante hepático, né? Tentar já fazer a colocação, a alocação do fígado, do pâncreas. O intestino pouca gente usa mesmo, então acaba sendo descartado. E se você consegue fazer o transplante de fígado, muito bem. Se você não consegue, o multivisceral está na sala, né? Então a gente listou 14 pacientes destes como o backup, né? Em 6 pacientes a gente conseguiu, na verdade, fazer o transplante de hepático com fluxo, retirando, fazendo uma trombectomia da veia mesentérica superior. Fizemos na veia mesentérica inferior também, que é uma opção, se existirem colaterais que você possa ver e descomprimir o sistema mesentérico, ou com tromboendovenectomia extensa. E 8 dos 14 receberam, então, multivisceral devido à inabilidade de restabelecer o flow. Então, esses são os pacientes todos, né? Os com cirurgias prévias, com transplantes prévios, com pancreatite necrotizante, várias cirurgias prévias. Então, pacientes bastante graves, aí, esses 17 pacientes e outros 6 que receberam fígado. Então, vocês podem ver aí um hilo completamente fibrosado, sem fluxo portal. Aqui de alguns detalhes da cirurgia. Aqui o multivisceral, ressecando toda a circulação esplâncnica. Alguns detalhes, né? A gente coloca um grafter na aorta. Aqui o detalhe do grafter agora. Então, você consegue, na verdade, devolver a fisiologia, né? E o resultado acabou sendo muito similar, né? Talvez até melhor a longo prazo do que nos pacientes que a gente fez o fígado. Obviamente que você tem que levar em consideração as mortes, né? Um dos pacientes do fígado acabou morrendo de câncer de pulmão, 22 meses, então eu não considero isso algo ligado ao fato da gente ter feito só o fígado, né? E perdemos um paciente com endocardite 3 meses depois. Então, na verdade, as 2 mortes não foram ligadas ao fato da gente ter feito o transplante hepático ao invés do multivisceral. E no multivisceral, mesmo nos doentes que receberam rim, a sobrevida total, em mais de 5 anos, acima de 70%, quando a gente descarta, ou seja, compara com os outros papers, é difícil comparar, né, porque mesmo assim eles são mais doentes, quando a gente exclui os pacientes que receberam transplante renal, ou seja, pacientes que receberam apenas o multivisceral, a sobrevida foi acima de 80%, né? Então, acho difícil até comparar. Esse é um doente que, quando sai do centro cirúrgico, você resolveu o problema desse doente, né? Você eliminou a hipertensão portal, você eliminou a cirrose, e você devolve, na verdade, esses pacientes às vezes têm pancreatite crônica, né? Tem um pâncreas endurecido, tem um baço aumentado, então você devolve a fisiologia do abdômen, né? Então é um doente diferente do multivisceral do intestino curto, que já está em NPT, não tem vaso, várias infecções abdominais. Então, de uma certa maneira, o maior desafio é o cirúrgico, né? O doente da trombose portomesentérica, quando ele passa essas 24, 48 horas, ele se recupera, a sobrevida dele é melhor até que o do multivisceral para intestino curto. E, obviamente, nenhum deles com retrombose, nenhum deles com GI bleeding, nenhum deles com ascite, né? Então, obviamente, quais são as estratégias, né? Então, avaliar bem esse doente no pré-operatório, acho que é muito importante fazer essas avaliações de protocolo, né? Porque às vezes é difícil em centro grande. Vocês também devem estar acostumados com isso, expira uma tomografia, tem que ter uma enfermeira, tem que ter um médico sempre em cima, para você não se surpreender e achar uma trombose durante a cirurgia. E se você tem uma trombose, você deve ou não anticoagular esse doente, né? Então, se esse doente tem história já de sangramento, você anticoagula ou não, né? A gente acaba, na maioria das vezes, optando pela anticoagulação, porque ainda acho que o risco acaba sendo menor do que esse doente progredir, então, para receber um transplante multivisceral. Também lançamos mão sempre da radiologia intervencionista, então passou a ser parte da nossa avaliação pré-transplante. Então, nos pacientes em que a gente tem certeza que vai fazer o fígado e retirar o trombo, eles vão direto para a fila, fazem a tomografia de 3 em 3 meses, e se não tiver uma contraindicação absoluta, a gente não considera um sangramento, às vezes, que não colocou esse paciente na UTI ou quase morreu sangrando, uma contraindicação, faz essa anticoagulação para prevenir a extensão da trombose. Nos doentes que têm extensão já pré-esplênica com mesentérica, a gente tenta, sim, utilizar os nossos colegas aí da radiologia intervencionista, e eles têm um sucesso razoável, bom. Mais de 50% desses doentes eles acabam fazendo a trombectomia e colocando um TIPS, então transformam esse doente
num possível próximo candidato ao multivisceral e o trazem de volta para ser um candidato para o transplante hepático, né? Então, acho que isso é muito importante. Então, qual seria a estratégia, né? Como é que eu dividiria isso? Primeiro, acho que uma avaliação pré-operatória extensa, uma equipe multidisciplinar, sempre o cirurgião junto com o hepatologista, uma participação intensa da radiologia intervencionista, se ela for necessária. Acho que é importante o treinamento das equipes, né? Seja lá onde ele deve ser feito, em equipes que já tenham experiência em fazer essa abertura da veia esplênica e portal. Acho que a trombose extensa da veia esplênica, que não pode ser resolvida pela radiologia intervencionista, e a impossibilidade de se colocar um enxerto em um vaso calibroso do sistema mesentérico, para mim, significa indicação para multivisceral. Veja, estou falando do nosso programa. Utilizo a veia renal em pacientes idosos que têm algum tipo de shunt, ou faço um shunt, às vezes na hora, e aí sim lanço mão de fazer o transplante de fígado em pacientes que eu acho que não vão aguentar o transplante multivisceral. E, infelizmente, se o doente for muito idoso, caquético, com trombose grau 4, a gente acaba, e acho que ninguém nos Estados Unidos lista esse doente mais para nem transplante de fígado ou transplante multivisceral. E acho que era isso que eu tinha para falar sobre as estratégias, as nossas técnicas cirúrgicas e, obviamente, está aberta a nossa discussão aqui. Muito obrigada, Rodrigo. Não precisa nem dizer que a sua apresentação é assim da gente ficar maravilhado. Tomara que um dia a gente possa ter o multivisceral aqui conosco também. Você falou pontos que são extremamente importantes, a dificuldade que tem de se montar uma equipe, manter essa equipe unida na comunicação entre a equipe, e também quando o exame vence, né? Você precisa ter uma equipe muito afinada, com os exames sempre em dia, tudo up to date, porque senão você tem surpresa. E quem tem uma equipe grande como a sua, que é incomparável, a nossa que é pequena ainda, né? Espero crescer, já é difícil, e a gente tem uma comunicação excelente dentro do nosso hospital, essa comunicação é excelente, mas é difícil você manter o doente em dia, os exames em dia, a comunicação em dia, e então esse é o grande segredo, né? Não sei se Paraná quer fazer algum comentário em relação... Não, assim, excelente a apresentação. Acho que é algo que a gente vai precisar implementar muito aqui no Brasil. Nós temos pacientes assim e nós vivemos a angústia desses pacientes. Eu acho que estamos ainda num processo de estruturação dos nossos serviços, mas é inevitável que a gente tangencie nós não podemos tangenciar esse tema. Eu tenho, pelo menos aqui na minha cabeça, uns 3 ou 4 pacientes do serviço, Ana, e que estão lá comigo, e a gente tenta mantê-los com uma vida relativamente com uma vida bastante limitada e à espera de uma oportunidade de beneficiá-los, né? Geralmente é uma vida muito ruim que esses pacientes apresentam, de uma maneira geral. Infelizmente, a gente no Brasil ainda não conta com centros, alguns já estão fazendo, mas os resultados ainda não são muito sólidos e a gente procura esperar que melhore a experiência para encaminhar os pacientes. Não sei se eu estou sem o acesso a meu computador, caiu de novo, eu voltei pelo celular. Não sei se tem alguma pergunta no chat. A gente tem 2 casos clínicos, eu estou tentando aqui um deles você... Sim, Paraná. Isso, eu não consigo ver daqui. Não, eu estou olhando daqui, fique tranquilo.
Eu não quero fazer essa pergunta agora, porque provavelmente você vai discutir isso nos casos. Eu não conheço os seus casos, mas a gente quer ouvir o Rodrigo. Você falou uma coisa que eu acho super importante, quando você toca no ponto, não é nem para responder agora, não, eu sei que você vai falar isso depois, Rodrigo, possivelmente o Paraná vem com essa questão de manter esse paciente anticoagulado. É um paciente muito difícil, é um paciente muito grave, você tem que manter esse paciente anticoagulado, você precisa ter uma equipe multidisciplinar muito afinada, você precisa ter uma aderência de um paciente que não é um paciente simples, é um paciente muito grave, a família tem que estar junto, e eu queria que, se por acaso não vier no caso essa questão, que você comentasse isso, né? E você falou um outro ponto também, eu não posso ter vários centros fazendo multivisceral, porque, no meu entender, isso divide força no sentido de treinamento de equipe e tem que olhar a sustentabilidade financeira. Isso é um ponto muito importante, porque, por exemplo, Lúcio e nós trabalhamos pelo menos há 20 anos juntos. E a gente, quando senta para conversar, nossa, tem tanta coisa para ser amadurecida, isso num transplante de fígado. E casos difíceis que a gente tem que dividir, grandes esplenomegalias, com trombose de porta, trombose de mesentérica, vai fazer infarto esplênico, vai fazer... Enfim, o que eu faço com esse doente? Não, vamos fazer isso, aquilo. E aí chega o ponto crucial, quando que eu anticoagulo, com o que eu anticoagulo, como é que eu controlo esse paciente, eu vou fazer uma ligadura de vaso. Se você pudesse tocar depois nesse assunto, porque a sua experiência para a gente assim, é super, entendeu? Mas eu não quero me estender agora, eu queria que o Paraná comece a apresentação do caso. Não sei se alguém da plateia quer fazer alguma pergunta, mas eu tenho essas dúvidas que eu gostaria de ouvir você depois, por gentileza. Bacana. Eu Paraná, acho que o caso, Ana, vai suscitar essas questões. Eu vou ótimo, é pedir a isso aí. Fabrício que faça a apresentação, depois eu tento compartilhar o segundo caso por aqui. Fabrício Mascarenhas já esteve conosco aqui há muito tempo, é conhecido, é o nosso radiologista intervencionista do grupo de fígado aqui da Bahia, experiência longa, e a gente tem vários casos muito complexos que ele acompanha, muito próximo também do Tenório, lá no Vila Nova, e acho que nós estamos com um time de radiologistas intervencionistas fantástico, né, Ana? Cada caso que a gente apresenta aqui, a gente sai achando que esse pessoal é mágico, né? Resolve cada coisa. Temos né? mesmo. Temos mesmo. Algum tempo atrás a gente não imaginava que teria possibilidade. Muito bom. Então, Fabrício, vamos lá ao primeiro caso. Eu vou fazendo as intervenções aqui para provocar a discussão. Certo. Obrigado aí pelo convite. Bom lhe ver também, Rodrigo, de novo. É um prazer, sempre sua aula sempre brilhante, né? Eu tinha várias perguntas aqui para fazer, acho que vou deixar para o final, né, doutora? Deixa eu abrir aqui. Você quer apresentar, professor? Então, essa é uma paciente que é assintomática. Em abril de 2022, numa consulta de acompanhamento, foi diagnosticada com esteatose hepática, elevação de alguns exames do perfil hepático e foi referenciada para o hepatologista. Depois que ela foi vista por um hepatologista, ele introduziu ácido ursodeoxicólico, porém a piora bioquímica se mantinha com a elevação de bilirrubinas progressivas. Em seguida, foi prescrito prednisona para ela. A gente percebe aí que ela estava sendo acompanhada com alguma reticência, a gente não conseguia entender no que o colega estava, o serviço do que ela estava sendo acompanhada, qual era a linha de raciocínio. Mas eu imagino que pensaram que ela poderia ter uma hepatite autoimune, por ser uma mulher. Ela foi atendida posteriormente num ambulatório nosso, do CEDAP, que é o nosso ambulatório do Estado, que Ana, a nossa residente, está lá agora, fazendo estágio lá, e ela foi num ambulatório de NEST, porque ela tinha esteatose hepática no ultrassom.
E, nesse período, ela já tinha claramente icterícia colúrea e acolia fecal. Portanto, ela tinha uma síndrome colestática que progrediu a despeito do uso do Sacol e do corticoide. Essa paciente não tinha dor abdominal, não tinha náusea, vômito, nem diarreia, mas tinha prurido, astenia, perda ponderal, uma síndrome colestática, inclusive com relato de que... Não, ela não tinha, ela fazia exercício físico de alto impacto naquela ocasião. E ela foi internada para investigação e, obviamente, no hospital universitário, o diagnóstico mudou completamente. Quando a gente viu as imagens da paciente, ela tinha uma trombose, transformação cavernosa, biliopatia portal. Os exames são esses que vocês estão vendo, a fosfatase alcalina e gama-GT predominante. Eu tive contato com essa paciente tem 15 dias, quando eu fui na visita lá do hospital universitário e discuti o caso dela. Era uma biliopatia portal importantíssima. Foi o Hélio Braga que viu, com muita dilatação de via biliar e uma colestase obstrutiva nítida. Foi chamado inicialmente o radiologista intervencionista, inclusive para a drenagem externa. Fabrício, você pode comentar? Tá mudo. Está mudo, desculpa. Essa paciente tinha uma hipertensão portal com colopatia e a ideia era fazer ela chegou a ter uma bilirrubina de 15, se não me falha a memória, durante a investigação. Foi feita a drenagem da via biliar dela, com um dreno interno e externo, mas a causa da icterícia não foi resolvida. A gente tratou a consequência, que foi a icterícia por conta de obstrução. Então, aí, Fabrício, você vai mostrar a imagem da drenagem? Tá mudo, Fabrício. Está dando um trabalho. Agora. Problema aqui. Isso. Eu não mostrar a drenagem, não. Eu mostrar só a parte da trombose mesmo. Então, pode adiantar. Essa é a tomografia. Vou tentar botar no mute aqui, mas dá para ver bem aqui uma exuberante circulação colateral com dilatação da via biliar intrahepática e uma dilatação importante no hilo hepático, comprometendo a drenagem das vias biliares. Essa foi a imagem da tomografia pré. E aí, na discussão, foi: vamos fazer a drenagem das vias biliares. E aí, o professor Paraná foi: mas vai fazer o que depois, né? O que vai fazer? Você quer comentar agora, professor, alguma coisa? Queria só comentar que essa paciente estava desenvolvendo uma hipertensão portal, quer dizer, desenvolveu hipertensão portal, mas era uma paciente com elevadas chances de cirrotizar rapidamente. Cirrose biliar secundária pode ocorrer 3 meses após a obstrução, porque essa paciente tinha um fígado endurecido e estava elevando muito rapidamente a bilirrubina. É uma paciente que iria cirrotizar. Ela é jovem e é uma paciente bariátrica. Não é isso? Exatamente. Ela fez bariátrica há a gente só foi saber que ela era bariátrica lá no dia que a gente recebeu essa paciente no hospital. E aí a gente entendeu melhor. Né? Ela E aí, assim, a parte da consequência tinha sido resolvida. A gente colocou um dreno biliar, mas essa hipertensão portal com varizes perihepáticas na junção do hepatocolédrico foi o que chamou a atenção. E aí teve a provocação dessa paciente assim: o que fazer para melhorar? Aí eu acho que vale a pena o Rodrigo comentar assim, se no serviço assim, a gente está aprendendo ainda a manusear a trombose crônica da veia porta, né? Os resultados ainda são muito iniciais, a gente não tem estudos prospectivos bem definidos. A gente tinha muito medo de impulsionar o baço, de fato. Hoje esse medo acabou. A gente tem feito isso com alguma frequência e não tem tido complicação. E eu queria saber de você, Robilé, e do Jackson, como é que vocês fazem. E a provocação é: todo paciente com trombose de porta ele vai evoluir com um grau de cirrose, como o professor falou. No serviço de vocês recanalizam todos os pacientes? Quem é que você seleciona para recanalizar? Essa é a minha pergunta. Uma das 500 perguntas que eu trouxe aqui hoje.
um caso até um pouco atípico, né? Porque, na verdade, essas tromboses, eu acho que talvez isso tenha a ver um pouco com o momento da cirurgia bariátrica, né? É descrito já, né, que pode acontecer trombose portal ou trombose de mesentérica, inclusive, durante o procedimento da cirurgia bariátrica, pode haver até uma torção de alguns vasos que drenam, né? Diminui esse fluxo portal. Baixo fluxo, combinado a pouca hidratação, perda de peso, pode causar trombose portal. A gente não costuma ver, na verdade, esse caso agudo, assim, essa bilirrubina alta, muitas vezes ela se resolve, a não ser que tenha um outro componente junto. Pode ser a trombose porta, só pode. Muitas vezes você tenta excluir algum outro fator, né? Pacientes obesos que vão para a cirurgia, eu sempre procuro investigar muito, já achei alguns, né? Tem muitos, eu não sei para vocês aí, mas tem muito paciente que acaba fazendo utilização de muito medicamento, a gente chama aqui over the counter, né? Erva não sei da que, Garcinia, Chá. porra, eles tomam chá de 300 tipos de chás. E a gente já atribuiu essas doenças à utilização de medicamentos over the counter, né? Então, essa é a primeira coisa que eu ficaria atento. É, na verdade, a gente espera a evolução, mas sim, se você tem uma obstrução portal em que você ainda não tem cirrose e você está com medo dessa progressão rápida, que, como o Paraná falou, e corretamente, ela pode progredir, às vezes, para uma fibrose, né? Esse fígado começa a diminuir de tamanho, ou ele vira cirrótico. Então, na verdade, na vigência de uma doença aguda, assim como nesse caso, onde você tem manifestação clínica, eu consultaria, sim, a radiologia intervencionista. Não fazemos para todos os de trombose portal. Se você tem uma paciente já com cirrose, com uma trombose de porta que você sabe que vai resolver durante o transplante e vai transplantar esse paciente em alguns meses, não, vai direto para o transplante porque não vai mudar o final da história, né? É muito fácil resolver com cirurgia. Se é uma trombose extensa, grau 3, aí que eu estou pensando, pô, esse paciente vai acabar virando multivisceral, aí sim. Mas na maioria dos pacientes com uma trombose estável e sem esse tipo de manifestação clínica, onde existe uma progressão rápida, não. Eu ficaria, então, aqui, o que eu faria para esse caso? Eu tentaria investigar um pouco mais essa história, para tentar entender essa biliopatia rápida, progressão rápida, né? Me parece que essa doente tem uma trombose aí que deve ter acontecido em alguns meses ou durante a bariátrica. E o segundo, provavelmente, consultaria os meus colegas aí da radiologia intervencionista com as imagens. Perfeito, coincidiu com a nossa posição. Agora, tenho a mesma ideia que você. Eu tenho vários pacientes com biliopatia portal, nunca vi um caso desse. Mas eu também nunca vi uma dilatação de via biliar tão exuberante quanto Sim. essa. Não é normal. Às vezes fica parecendo uma colangite esclerosante. Eu já recebi até alguns pacientes que tinham esse diagnóstico e a gente fez a revisão. Mas esse caso é excepcional. A quantidade de vasos que essa paciente tem no hilo, e é impressionante como as vias biliares são bastante dilatadas. Então, apesar dela ter essa história que você falou, é totalmente pertinente, ter usado muita coisa e muitas dessas substâncias antes da cirurgia bariátrica, eu acho que o problema dela é obstrutivo mesmo. Aliás, em cirurgia bariátrica, a gente está vendo cada coisa. Ontem eu vi um megaesôfago, que é um megaesôfago funcional, não funcional, perdão, morfológico, mas não funcional. Por que o megaesôfago? Porque a quantidade de varizes que tem na transição esôfago-gástrica está fazendo uma alteração mecânica. Quando você vai para a manometria, não tem acalásia. É impressionante. E isso está descrito na literatura. Né? Incrível. E é consequência da hipertensão portal num paciente que tem trombose. Vocês chegaram a fazer um IRCP dela? Tem sim. É porque Hélio não tá aqui, mas foi feito sim. Ela tinha uma dilatação exuberante das vias biliares e a gente via os vasos cavalgando. Eu não sei se você conseguiu essa imagem, Fabrício. Eu estou vendo aqui. Não. Mas eu tô Dá vendo para aqui. ver aqui na tomografia, mas a imagem da ressonância não Nunca tem. vi nada semelhante. Por isso que a gente chamou o Fabrício e fez a proposta. Paciente jovem, vai cirrotizar, a cirrose biliar secundária é rápida. E chamamos o Fabrício para ele opinar. E aí, opine, Fabrício, quando a gente lhe chamou, o que é que você pensou? Então, como eu estava comentando, eu acho que assim,
a gente está perdendo um pouquinho o medo, não sei se isso é perigoso também, né? Mas de tentar recanalizar esses vasos. É um desafio muito grande, porque você faz uma transformação, às vezes, cavernomatosa, e a calcificação é muito grande. Então, a ideia aqui era que, bom, vamos tentar desobstruir essa doença obstrutiva do segmento porto-mesentérico para tentar diminuir essa circulação colateral e ver se essa paciente teria uma resolução. Só ainda comentando em relação à bariátrica, né, o doutor Paraná é um entusiasta desse assunto. Acho que ele fica sempre falando, olha, paciente que tem dor abdominal tem que fazer tomografia para afastar a trombose de veia porta e ser subdiagnosticado, não pode ser assim, etc. Ele tenta fazer essa educação continuada sempre. E a gente tem, né, nós dois, professor, mais de 30 casos de pós-bariátrica, talvez, com trombose, que a gente tem feito trombólise intraarterial. E o mais interessante é que boa parte desses pacientes fizeram sleeve. Não sei se tem uma relação, tem alguns estudos na literatura mostrando essa relação, mas parece que o sleeve, que teoricamente seria a cirurgia mais fácil, entre aspas, né, a menos complexa, daria essa complicação. Não sei lá, no Memória ou no Jackson, se vocês têm aí essa casuística, como é que vocês enxergam isso? Uhum. A gente não vê muito, na verdade, mas eu acho que o sleeve, na verdade, pode, dependendo do tipo de circulação, porque você acaba ligando ali, né? Todos Os vasos curtos, os vasos curtos, né? Então, se essa drenagem principal for, ou se a contribuição for muito grande dessa parte, daí eu acho que vai muito do pós-operatório também, né? Como é que esse doente é manejado. Hoje, como todos nós sabemos, esse tipo de cirurgia virou muitos cirurgiões acabam propondo e fazendo essas cirurgias, né? Tipo, virou uma coisa comum. A gente faz o sleeve, às vezes a equipe está preparada, é multidisciplinar, deveria estar fazendo esse tipo de cirurgia. Então, eu acho que em boas mãos é mais raro. Concordo, a gente vê o doente que eu operei hoje, por exemplo, é um doente que fez um gastric bypass aí, acabou fazendo um volvo, acabou ficando short gut, né? Perdeu o intestino e depois tem que receber um transplante de intestino. Então, quer dizer, essas cirurgias, eu acho que, obviamente, tem que ser feitas por equipes que sabem o que estão fazendo, talvez com acompanhamento até. Concordo com o Paraná, com vocês, acho que dor abdominal é importante nesses doentes, tem que descartar trombose de porta, mas não é comum, claro, eu já vi casos porque a gente é um centro de referência, mas a gente não vê nessa quantidade esse tipo de evento aqui. Perfeito. Bom, então a proposta foi tentar recanalizar esse segmento. Teve uma dúvida muito grande da equipe, assim, vamos funcionar o fígado ou o baço? O que vamos fazer primeiro? Ela tinha um segmento de via porta no segmento 6, mas a minha impressão era que tinha mais trombose na porta principal e nos segmentos anteriores. Então, eu imaginei que para passar o balão seria mais difícil, vindo do fígado. Enfim, foi uma estratégia. E aqui a gente vê a punção, dá para ver uma trombose com transformação já, uma trombose já crônica, com circulação colateral exuberante. E aqui a gente consegue ultrapassar em direção à veia porta, dá para ver aqui é o dreno foi até um pouquinho mal posicionado, depois a gente reposicionou, e aqui a gente vê essa exuberante varizes em direção ao hilo hepático. É isso provavelmente que estava ocasionando a dilatação das vias biliares. Então a ideia aqui dá para ver as varizes, aqui o tronco da veia porta, eu não sei se vocês estão conseguindo ver aqui minha seta, mas dá para ver na primeira figura o tronco da veia porta, aqui a veia esplênica, e a veia mesentérica superior com umas varizes muito exuberantes. No segunda fotografia, a gente consegue ver aqui, a gente angioplastou com balão, aqui a gente vê as imagens de recoil, e aqui a angioplastia completa. Em seguida, entramos na veia porta, aqui dá para ver bem que os segmentos não estavam obstruídos, estavam livres. Então, talvez se fizesse pelo fígado, teria o mesmo resultado. E a gente faz a angioplastia com balão de um calibre menor, que é um balão já 14, e esse é o controle final, o prévio e o final, com ausência de circulação colateral dessa paciente. Ontem, essa paciente tinha um de 18, caiu para 1,5, e a gente conseguiu tirar o dreno, ela teve alta hoje do hospital já com anticoagulação assintomática. Então, acho que esse procedimento teve um benefício real, de alguma maneira foi possível recanalizar. Qual é a perda disso? Não sei, sinceramente, quanto tempo ela vai conseguir manter essa veia porta preservada, mas a priori eu acho que pode ter sido um tratamento que trouxe um benefício real para a paciente. Vou parar o compartilhamento aqui para ouvir o comentário de vocês.
eu queria ouvir o comentário do Rodrigo em dois aspectos. Primeiro, se essa paciente não mantiver a recanalização, ou se a gente não tivesse conseguido fazê-lo, como ocorreu no outro paciente, essa paciente é uma candidata ao transplante futuro. E como seria a sua estratégia de acompanhamento dela até lá? Você mantém anticoagulada essa paciente na ideia de não estender a trombose? Você não anticoagula mais? Em qual é o momento que você indicaria uma intervenção? Como é uma paciente jovem, que, ao meu ver, nesse momento, não tinha uma história de sangramento, né? Apareceu com uma colangiopatia, eu, nesse caso, acabaria... Obviamente que a gente sempre faz isso, é uma discussão multidisciplinar, né? Com o nosso time de patologistas e tal, mas eu posso prever que provavelmente esse paciente ia ser anticoagulado até o transplante. Ela não teria um MELD alto, provavelmente, né? Não sei qual seria o MELD dela, uma doença, não tem cirrose ainda, mas está progredindo. É aquele paciente extremamente difícil, né? Porque é o cara que não tem a cirrose ainda, mas você está com medo que vai morrer. Aí você fica, putz, e agora? Vamos transplantar, mas se transplantar não tem MELD, vamos fazer um intervivos, aí começa aquela loucura, né? Então, provavelmente, eu teria anticoagulado e teria transplantado ela rapidamente com um DCD, né? Um doador de coração parado, porque a gente consegue hoje, nos Estados Unidos, alocar esses fígados para os doentes menos graves, né? Mas que aguentam melhor até a cirurgia. Mas eu acho que a conduta de vocês foi perfeita, foi o que eu falei, né? Tentar investigar a doença e referir para a radiologia intervencionista. Acho que teria sido feito exatamente a mesma coisa. Acho que ela deve persistir, você pode até intervir, né? Nós tivemos casos em que a radiologia intervém de novo no doente, às vezes põe um TIPS, às vezes faz uma angioplastia. Agora ela está acompanhada, né? Vocês já sabem o que ela tem. Então, mesmo que ela tenha uma recorrência, eu acho que ela ela deve resolver o problema dela, porque vocês estão acompanhando, né? Mas na tua pergunta, se ela não resolvesse, essa trombose, sei lá, tivesse uma dificuldade técnica, aí eu acho que seria difícil você escapar do transplante nesse doente, né? É muito difícil, é um processo rápido que acontece nesses doentes, né? E aí tem essa janela, né? Que é angustiante tanto para o médico como para o doente, né? Em que ainda não tem cirrose e você sabe que alguma coisa vai acontecer, né? Então eu listaria e tentaria transplantar com DCD no Brasil, provavelmente, ou se não tivesse esse tipo de possibilidade, talvez até fazer um intervivo, né? Nessa paciente. E com essa trombose, um transplante intervivo estaria indicado? Qual seria? Acho que tecnicamente, quando você olha a trombose ali, ainda é possível fazer uma anastomose primária, né? Não é aquela trombose que você sabe que que vai ter que botar em enxerto de mesentérica. Como é uma coisa que não é tão antiga, eu vi esse trombo até pela possibilidade de você entrar com a radiologia intervencionista, assim, quando é aquele trombo fibrótico, não tem nada que entre pela veia, né? Sendo simplesmente é um cordão fibroso, né? Então, acho que tecnicamente você conseguiria tirar esse trombo, né? Acho que é um trombo mais agudo, provavelmente grudado nas paredes, mas com eversão da porta. Tenho certeza que essa porta ia ser desobstruída, né? Então, obviamente, paciente jovem, se tivesse progredindo realmente para uma situação de risco de vida, aí, obviamente, que eu teria que conversar com a família sobre esse assunto, né? Em lugares que você não pudesse transplantar, né? Obviamente, tem lugares no Brasil que você transplanta com mel de baixo ou com mel de muito baixo, né? Tem lugares que você não transplanta nem com mel de alto. Então, aí tem que pensar o que você faz, né? Se a família pode ir para esse lugar, se você consegue transplantar na Bahia, se você manda para o Ceará, se você manda para Santa Catarina. Aí é uma discussão filosófica, né? Ou se você oferece intervivos, né? Essa paciente tem hipertensão portal. Se a gente tira o dreno biliar e a bilirrubina sobe, o MELD dela vai para o espaço. Né? É o MELD contaminado. Ela até passa na frente, né? Mas, assim, a dó é que a reserva funcional é boa, como ocorre na doença biliar, né? Exato. É um drama. É angustiante, às vezes, né? Esse tipo de doente é angustiante, né? Porque é um caso que, se correr tudo bem, me parece que está correndo tudo bem, e eu acho que vocês têm a felicidade aí de ter essa habilidade técnica da equipe da radiologia, que não é comum, né? É difícil, às vezes. Esse negócio de perder o medo, Fábio, é assim, né? A gente perde o medo até o dia que o medo volta, né?
É A gente verdade. testa os limites, né? Então, no transplante, na radiologia, vai ter um dia Putz, que você falou tudo aí, estatisticamente vai cara. acontecer É. alguma coisa. E aí você olha e fala Aí assim, quando você está indo muito bem, vem aquele caso que me é, derruba. Você fala, isso putz, aí, não devia ter feito nenhum caso mais. Não dá exato, mais para é saber. infalível. Aí você fala, pô, Careca. vou avaliar tudo de novo, não devo fazer. Não é isso, né? Porque muitas vezes, Não, claro. estatisticamente, vai acontecer, ou você testa os limites mesmo, né? Claro, o ser humano é assim, né? Cada vez que você chega no limite, você testa os seus próprios limites, né? Então, Vai. o mundo coloca os limites de novo para a gente, né? Mas acho que vocês estão de parabéns, a condução do caso foi perfeita. Eu, eu não sei se eu vou conseguir apresentar o outro caso, mas se eu não apresentar, eu vou falar aqui. Acho que não vou conseguir. Eu acho que faltou só uma imagem aqui. Enquanto você prepara, professor, posso mostrar só aqui, ó. O finalzinho foi esse aqui, ó. Dá para ver bem. Acho que eu não mostrei. É aqui já a imagem da tomografia com a. O dreno ainda estava lá, o dreno foi tirado ontem. Esse exame é de sexta. Eu já não tenho mais aquela exuberante com circulação colateral e a imagem como era e como ficou, né, da paciente. E ela Fantástico, tirou o dreno hoje, realmente ela ficou ontem, né? E hoje ela teve alta, anticoagulada. Perfeito. fantástico. Novos anticoagulantes, aí estamos com um Eliquis para ela. Muito bem. Eu acho também. O problema aí é quanto tempo a gente vai conseguir segurar assim, né? Tomara que muito. É, é, Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar. Não sei se eu vou conseguir. Provavelmente não. Mas eu vou só mencionar o outro caso. Peço desculpa, a gente teve esse problema técnico. Esse caso mesmo estava aqui. Eu coloquei várias perguntas elenquei várias perguntas para dinamizar a discussão, mas foi ótimo. O Fabrício tinha uma cópia do caso, apresentou. E o outro caso é um caso de um paciente de 58 anos, que em 2012 teve o diagnóstico de uma esquistosomose, porque ele era de zona endêmica e foi fazer uma endoscopia e tinha varizes. Era totalmente assintomático. Mas era um paciente metabólico, 2013, diabetes, e aí tinha fosfatase gama-GT elevada, o colega que acompanhava biopsiou e era uma cirrose do tipo NASH, não era extosomose. E aí ele passou a ser acompanhado. Nos 4 anos seguintes, ele teve 4 episódios de hemorragia, precisou ser internado. Depois, com o propanolol e ligadura elástica, ele evoluiu bem. De um ano para cá, 3 episódios de melena, precisou ser internado. Na investigação, trombose portomesentérica extensa. E aí chamamos Fabrício. Mas é um paciente cirrótico child-A, albumina 4 anos. Tempo de protobina 1,29 e bilirrubina total 1,3. Um paciente diabético, portanto, NASH, diabético, altíssimo risco de CHC, e um dia vai descompensar, porque ele é cirrótico. Já tem 10 anos aí, ele está naqueles 20% que segura mais de 10 anos sem descompensar, né? Mas esse paciente jovem vai precisar de um transplante. E aí, o que fazer com esse paciente? Você consideraria tentar a recanalização desse paciente? Eu não sei o tempo da trombose, mas eu tenho de 2018 uma tomografia e tenho ultrassom com Doppler que não falava em trombose, em 2018. Então, provavelmente foi nesse período, talvez 19 para 20, quando ele voltou a sangrar. 21, quando ele voltou a sangrar. Para nós, obrigatoriamente passaria por isso, especialmente se tiver algum segmento terminal aí da veia esplênica que possa ser, porque acho que tem que ter, pelo menos as discussões que eu tenho com a nossa radiologia, que eles gostam que tenha pelo menos um pouco de veia esplênica, às vezes, para você entrar, né, para passar o catéter e tal, fazer a dilatação. Então, até pelo fato do multivisceral ser muito mais complicado e difícil, esse paciente talvez valha a pena uma consulta com a radiologia intervencionista, né? Acho que sim, acho que vale. Se ele tiver uma área de... Teria que ver as imagens, né? Mas se ele tivesse algum segmento de veia mesentérica também pérvio, talvez aí seja uma situação um pouco melhor para o transplante, né? Uma coisa interessante que eu vejo, não sei qual é a opinião de vocês sobre isso, mas
Essas tromboses de porta, tromboses mesentéricas, para mim, tem dois tipos de doente. Tem os doentes de hepatite C, HCC, as tromboses causadas por hepatite. Interessantemente, do ponto de vista cirúrgico, essa trombose ela é menos inflamada e é mais fácil, tecnicamente, de retirar essa trombose. É muito interessante que muitos pacientes que eu acabo fazendo multivisceral, eles são PSC, eles têm um componente imune, tem um componente inflamatório na veia porta. Então, é aquele trombo que realmente se torna um cordão fibroso, ele é aderido na parede. Então, agora a gente está vendo isso no NASH, então é um negócio interessante. Esse componente inflamatório que o HCV, muitas vezes o alcoólico não tem, né? Tem um pouco de inflamação, mas não nesse sentido. Cirurgicamente, quando você vê dois casos iguais, me parece que os doentes de autoimune e os doentes que têm um componente inflamatório têm uma trombose mais difícil de ser removida, né? Pelo menos é uma observação, né? Não tenho dado para ver isso. Talvez valha a pena a gente até olhar isso, né? Vale a Acho que pena. não tem nenhum estudo disso. Mas eu faria, assim, uma consulta com nossos colegas aí da radiologia intervencionista. E aí, Fabrício, o que é que você fez com ele? Vou mostrar o caso, professor? Você está com ele aí, né? Estou. Peraí. Está dando para ver aí? Sim. Assim. O que o Rodrigo falou é fundamental. A gente precisa ter algum acesso para conseguir tentar recanalizar. O fato é que esses pacientes que têm uma trombose crônica com transformação cavernomatosa são mais difíceis de recanalizar. E aí, a gente faz normalmente uma punção que antes era proibitiva, né? Há 10 anos, 15 anos atrás, ninguém pensava em puncionar baço para fazer de um procedimento, pelo risco de sangramento. Mas hoje a gente consegue fazer. Então, nessa imagem da esquerda, a gente consegue ver aqui que a punção com um acesso com agulha de 22 gauge, uma agulha fina, então a chance de complicação é baixa. Passamos um cateter, a gente já vê aqui uma exuberante circulação colateral. Aqui dá para ver bem o segmento teórico, onde é a veia porta, circulação colateral exuberante, a veia mesentérica superior e a veia esplênica já com cateter. Aqui a gente tenta recanalizar a veia esplênica, não consegue. Existe uma circulação colateral semelhante ao caso anterior, em direção ao esôfago e o fundo gástrico, saindo provavelmente aqui da mesentérica superior. Aqui, nessa imagem, a gente consegue passar o guia, mas o balão não progride. Tentamos outra técnica para ver se o balão vai um pouco à frente, não conseguimos. Esse foi um caso que a gente tentou por diversas técnicas recanalizar. E aí, Rodrigo, lá no serviço do Jackson, qual é a estratégia que os colegas lá usam para tentar, nesses casos onde existe uma trombose crônica muito grande, que o acesso pelo TIPS é difícil, o que pode ser feito nessas situações? Como é que vocês conduzem esses casos por lá? Fabrício, eu acho que você mostra. Você tem uma imagem anterior aí, me parece que a veia mesentérica superior está aberta, né? Tem um segmento dela aberto aqui. Então, nesse caso aí, chega um momento que o perigo começa a rondar, né? Quando você começa, Perfeito. principalmente, você falou corretamente que a degeneração cavernomatosa da veia porta, né? Esses casos são mais complexos, né? Existe uma inflamação crônica, não só as varizes, mas existe uma inflamação crônica do hilo, né? Então, vamos dizer, a chance de você acabar tendo uma ruptura, uma perfuração, ela começa a aumentar, né? Então, nesse caso, se esse doente tiver sintoma, precisar de transplante, eu aí, então, indicaria o transplante com um enxerto de veia. Obviamente, tentar tirar o trombo durante o transplante, mas é um caso que me parece, pelo calibre que eu estou vendo aqui da veia mesentérica superior e ainda com a esplênica aberta, não sei se você tem você tem a junção da espleno-mesentérica aberta? Não, aqui, é mais ou menos isso aqui, né? Então esse transplante sai Nesse, ainda. É, nessa região aqui a gente consegue, tem essa é. imagem. Me Nesse parece caso que aí, qual é a sua estratégia? Você deixa a veia porta do doador maior para poder anastomosar direto na eu, esplênica? eu colocaria um clamp aí, abrangendo, eu pegaria essa junção aí, espleno-mesentérica, né? Você tem uma junçãozinha aí, onde que as duas Sim, estão juntas, e eu faço a anastomose aí, então, na verdade, não precisa nem colocar um graft, porque tem muito fluxo vindo da esplênica, né? Você vai precisar desse fluxo. Então, eu faria aí, a veia mesentérica resolvido. Que, obviamente, nesses, a essa, né? Se o paciente não tiver, mas pelo que o Paraná me falou, esse paciente é cirrótico, né?
cirrótico. Ele está com a função boa, mas ele está sangrando sucessivamente e a gente não tem outra opção. Ele está com carvedilol, dose máxima. Hein, Ana, o que é que você faria nesse caso? Além do carvedilol e de ligar as varizes, alguma outra coisa? Ele tem varizes gástricas também. É uma bomba relógio, né? É uma bomba. Esse cara precisa ser transplantado. Eu talvez até se eu tivesse visto essa imagem, eu nem sei se eu... Porque essa recanalização é muito difícil quando tem degeneração cavernomastosa. Obviamente que você deve tentar fazer uma imagem, ver se tem o que o Fabrício fez, mas esse paciente, para mim, vai para transplante já, né? Antes que ele tenha uma complicação grave aí. Até é um transplante sem maiores intercorrências, você pode realmente baixar essa veia porta. O enxerto do fígado ele vem com a veia porta bem longa, né? Se você não conseguir, obviamente é difícil isso acontecer, porque isso aqui está muito próximo ainda, né? Nós estamos falando de você botar um enxerto quando está lá embaixo no intestino. E faria anastomose na confluência aí da espleno com a veia mesentérica. Ótimo. Rodrigo, Esse paciente tem o mel de baixo, viu? Ele teria que ir por excepcionalidade. O mel de se você tiver que escolher uma veia para anastomose, a mesentérica ou a esplênica? Mesentérica. Mesentérica? Mesentérica porque o intestino, né, você acaba tendo... Não, eu estou pensando na pervierdade da porta. Você diz quando eu faço o transplante? Sim. Não, sempre a primeira, a drenagem principal que você tem que tentar obter é da mesentérica, na verdade. Na esplênica, às vezes, você pode acabar com hipertensão portal, mas... Eu pergunto assim, porque às vezes você tem uma trombose segmentada da mesentérica, de repente, se a esplênica manter esse enxerto prévio, vale a pena? Sim. Porque às vezes o que a gente faz é um TIPS da esplênica, para tentar desobstruir, né? Sim. E aí, de alguma maneira, permitir que essa cirurgia seja feita no momento seguinte. Mas eu acho que o que eu estou vendo aqui, vamos dizer, aqui eu iria direto para a cirurgia aqui, né? Porque eu acho que você tem um fluxo aí, você vai ter um fluxo bom pelo que eu estou vendo, o tamanho, o calibre dessa esplênica aqui e esse fluxo que vem contribuindo aí da mesentérica, apesar da mesentérica parecer um pouco pequena, às vezes tem colaterais, aí eu não estou vendo, mas tributárias, né? Mas eu acho que você vai ter um fluxo bem adequado durante o transplante. Bastante colateral. Tem varizes aí, tem uma grande saindo aqui de baixo, então acho que você vai ter um fluxo bom aí nessa conjunção. Eu faria o transplante já. Uhum. A gente conseguiu passar, então, o guia lá, mas o balão não vai. Ficamos com medo de romper, isso que você falou é muito importante. E se você rompe uma circulação colateral dessa aqui, esse tem um sangramento grave, o paciente às vezes pode morrer na sala. É um paciente jovem. Então, o que a gente fez e pensou? Que é outra discussão. Ele tinha um shunt espleno-renal enorme, e aí resolvemos fechar esse shunt para ver se de alguma maneira reduzir esse fluxo e diminuir a chance dele de evoluir com o sangramento. Foi a estratégia que nós montamos, realmente não conseguimos recanalizar esse caso. E aí, você que tem uma experiência grande, assim, tirando o transplante, obviamente que... E aí aqui a gente tem essa dificuldade, o paciente que tem já uma trombose, né, professor, de porta, não vai para transplante, não é elegível, enfim. Tirando o transplante, você pensaria alguma estratégia de intervenção para ele? Tentaria recanalizar de novo? Ou a gente tem radiofrequência, que é perigoso? Acho que não tem flow também, né? Então... acho que não, porque você está falando do doente cirrótico, né? Na verdade, sim, a ligadura, até a ligadura do shunt espleno renal, não sei se eu faria, porque, na verdade, você está descomprimindo o baço, tudo isso através da veia renal, né? Então, você tem um escape aí, né? Agora, a partir do momento que você liga, você pode ligar, você deve ligar isso no transplante, né? Então, você faz anastomose, você desobstruiu um lado, lá, abriu o fluxo para o fígado, e não tem um fluxo adequado. Aí você vai lá e liga o shunt. Esse shunt, ele surge, na verdade, como uma reação biológica natural de descompressão do sistema, né? Então, talvez a ligação do shunt piore a hipertensão até o momento de descompressão pelo transplante. Mas nesse paciente eu não tentaria mais nada intervencionista, porque você tem uma solução para os dois problemas, né? Você tem a solução para a cirrose do cara e para a hipertensão portal, né? Que é o transplante hepático, né? Então eu partiria direto para o transplante. Se no centro cirúrgico não tivesse um bom fluxo portal, ligaria o shunt espleno-renal. Perfeito. Agora é convencer o grupo de transplante a fazer
É porque é muito arriscado para radiologia, né, Paraná? Chega uma hora que, mesmo para bicho ficar metendo catéter ali, de novo, essa degeneração cavernomatosa tem uma inflamação importante, às vezes, no hilo, né? Vai, não passa, Se não. tiver Não se passa. tiver uma perfuração, é uma desgraça, né? Por mais que você faça uma intervenção cirúrgica, às vezes o doente depois morre, né? Então, eu Sem acho que é dúvida. perigoso. Ele vai por excepcionalidade, obviamente, porque não tem MELD para isso, albumina 4, né? Uhum. Mas é um caso que a única coisa que a gente pode oferecer para esse paciente é o transplante, não há outra coisa. Agora, a nossa função, Fabrício, é convencer nossos cirurgiões aí. Mas, assim, dizendo que Rodrigo falou, já é meio caminho. E falou que é fácil. O doutor Rodrigo falou que faz isso em 15 minutos. Não é possível que tu não passe em 20. Olha só, eu queria botar um pouquinho de pimenta na história. Queria voltar um pouco. Vocês focaram aí vários problemas que a gente enfrenta. Eu não sei se o Lúcio está online, eu mandei uma mensagem para ele, é uma pena. Não, realmente não sei, eu não estou conseguindo ver aqui. Rodrigo, quando você fala que é bom a gente ter uma equipe multidisciplinar, claro que é ótimo, mas é ótimo para dar discussão também, né? Com diferentes pontos de vista, que eu acho que isso é que faz a gente crescer. Não é a razão da discussão hoje, mas eu quero brevemente falar um caso de uma paciente que eu acompanho há cerca de 30 anos. Ela me procurou com uma esplenomegalia. A gente conseguiu, nessa ocasião, no passado, fazer um diagnóstico de osmose. Na ocasião, ela tinha ovos viáveis ainda, isso Santa Casa ainda. E essa doente nos acompanha. E hoje o Lúcio viu essa moça porque, ao longo desses anos todos, ela fez uma hemorragia digestiva, que era por uma úlcera gástrica, para minha surpresa. Ela tem trombose de porta, ela tem 38 mil plaquetas, ela tem um baço gigante. E aí eu disse, me socorre, porque ela não tem... Ela tem pancitopenia, mas não tem expressão clínica da pancitopenia. Ela não tem hemorragia digestiva por variz rota, tem um único episódio. Mas é claro que não seria simples se ela não tivesse tido uma tuberculose pleural com uma necessidade do esquema tríplice, com tudo negativo, e as pessoas, isso não é tuberculose. Eu falei, se não é, vai ser, porque eu vou tratar, bancamos um tratamento desse, e aí você fala assim, vamos anticoagular esta moça. Bom, eu tenho uma doente que tem 38 mil plaquetas, não é para a gente discutir hoje, quem sabe no futuro, uma pancitopenia, um baço que é abaixo da cicatriz umbilical, que ela diz, eu estou ótima, ela viaja, mas quem não está ótima sou eu. Aí eu falei, Lúcio, olha só, dá uma olhada, porque rotura esplênica, trombose esplênica, infarto esplênico, linfoma, hemorragia digestiva, pancitopenia, infecção de repetição, o que fazer? Aí, quando eu falo do grupo multidisciplinar, você diz, vamos fazer uma embolização esplênica, vamos botar um tipo... Aí aparecem várias possibilidades, e isso é que é o legal da discussão num grupo multidisciplinar. E aí, eu queria que você abordasse como é isso também na sua equipe, entendeu? Sim. São essas nuances, que não é só anticoagulação, isso é um ponto. Com certeza, com certeza. É um caso interessante até para comentar sobre isso, né? Até porque vale para outros casos, né? Eu acho que em situações de pacientes jovens, não cirróticos, que têm uma trombose extensa e que tem uma esplenomegalia, às vezes até uma circulação colateral aumentada no estômago, mas ainda não na vigência de ruptura, existe uma cirurgia que eu já fiz algumas vezes, né? Que é uma esplenectomia com desvascularização gástrica. Então, o que acontece? Você remove o baço, né, que me parece que está causando o problema e até o risco, e, ao mesmo tempo, você ganha muito tempo por ligar todos esses vasos que podem causar as varizes. Então, como é uma paciente jovem, eu acho que, não só para ela, mas eu já fiz essa cirurgia várias vezes em pacientes que não são cirróticos, que é a esplenectomia com desvascularização gástrica, já fizemos até sugiura, né, quando mais, você faz aquela ligadura das varizes no esôfago. Então, tem várias coisas que você pode fazer. Mas, obviamente, isso para nós a gente não se diverte se não tivesse time multidisciplinar, né? Se a gente concordar em tudo, a medicina não tem graça, né? Então, a gente tem tudo isso e aqui a gente vai mais além, né? Nós temos toda semana... Toda sexta-feira nós temos, para vocês que já participaram, ou aqui ou em outros lugares, nós temos nossas reuniões de mortalidade e morbidade, né? Que aí fica mais bonito ainda, né?
E aí, não, você deu isso, o A cara culpa é da morreu. UTI, Pô, né? Tipo assim, você matou a o culpa é da doente. UTI, o anestesista não fez nada. Isso. Mas aqui eu acho que tem uma cultura que no Brasil ainda é um pouco mais difícil, né? Porque às vezes as pessoas levam muito o lado pessoal, né? Uma das coisas que eu aprendi nos Estados Verdade. Unidos foi que a gente pode até se matar naquela discussão, mas sai de lá e vamos tomar um café junto, porque aquilo era uma discussão médica, não era pessoal, né? E essas discussões levam ao engrandecimento do serviço como um todo, né? Um dia você eu vou fazer uma besteira, outro dia vai ser você, um dia vai ser o Paraná. É impossível você praticar medicina com pacientes graves e não... Eu não vou nem chamar de erros, né? Eu vou chamar de questões que você poderia ter tratado diferentes se soubesse o que aconteceria no futuro, que você não sabe, né? Então, essas Cirurgião no discussões dia são seguinte, né? válidas. Eu, na verdade, criei isso no MTI, né? A gente tinha um instituto cirúrgico. Hoje nós temos mais de 70 médicos, né, que participam dessas discussões e são juntas. Às vezes até o pessoal eu chamo o pessoal do transplante de pulmão, de coração, porque como eles não têm nada a ver com a gente, eles dão uma opinião completamente não bias, né? Quando é coisa técnica, chama até os outros transplantadores. Então, para mim, eu adoro essas discussões, né? Acho que a gente, por mais que a gente tem que concordar em discordar muitas vezes, né? Acho que isso é que avança a medicina. Então, acho que isso, mas nessa paciente ou em outros pacientes, uma coisa para se pensar, claro que o Lúcio tem experiência com isso, mas talvez pensar nessa esplenectomia com desvascularização gástrica, né? Porque às vezes a embolização, quando é um baço muito grande, você pode fazer infecção pós-embolização, pode ter necrose, é um negócio. E se você retira o baço, acho que vai ser um alívio para essa doente aí com uma desvascularização gástrica. O caminho deve ser esse, eu não sei se ele está online, eu mandei mensagem que eu gostaria que ele estivesse ouvindo, mas ele falou, eu disse, olha só, eu encontrei uma vaga no seu ambulatório meio-dia, Eliana, tem jogo? Eu falei, não, meio-dia. Aí eu falei, o que você achou? Aí ele disse assim, por enquanto eu estou pedindo uma angiotomografia. Eu acho que a gente vai por esse caminho. E eu já chamei ele aqui, mas ele não me respondeu. Ele deve estar bravo, mas tudo bem. Entendeu? É por aí. Então, é só para comentar. Eu estou brincando com ele, não sei se... Uma pena, não sei se ele está online ou não. Mas, realmente, é isso aí que você falou. A equipe multidisciplinar engrandece muito. E, como a gente pontuou muito trombose de porta, trombose de porta é um braço de uma árvore com inúmeras raízes que a gente tem um monte de discussão que pode trazer um engrandecimento da equipe. Então, eu acho que é por aí. Né? Isso aí. Pronto, Ana. Vamos, 9h30. É uma pena, porque discutir aqui, caso em presença do Rodrigo, é um presente para nós. Eu acho que nós hoje ganhamos 3 presentes. A Copa, quer dizer, o jogo, a presença do Rodrigo e num dia de futebol... Rodrigo, nós não suspendemos o evento. A gente pensou bem, eu falei, eu não vou falar para o Rodrigo que eu vou suspender, porque a palestra dele é mais importante que o futebol, não foi, Paraná? E a gente combinou que não ia suspender. E tivemos quórum, tá? Então, muito obrigada, muito mesmo, pela sua presença, pela participação de Fabrício, Paraná. A gente tem que comemorar os 2 anos e vamos ver como desenhamos o ano que vem, quem sabe com uma participação maior sua, ajudando a gente nessas ideias de protocolo aí. E eu acho que a gente precisa se reunir mais e conversar mais. Muito obrigada. Ana, quem sabe a gente não fomenta com o Rodrigo, assim, periodicamente, claro, não vamos tomar muito tempo dele, mas a gente selecionar nos nossos serviços da rede os casos mais complicados, como esse, por exemplo, e sobretudo, os casos que a gente teria dificuldade no encaminhamento para o transplante. Aqui. Eu acho e aí trazer os cirurgiões para a discussão, trazer a equipe multidisciplinar. Equipe multi, muito Nada legal. Nada de vesícula, né, professor? Nada de vesícula em paciente jovem, né? Nada. Vesícula em paciente jovem não, viu? Nem hérnia. Hérnia umbilical também não. Que o pessoal do câncer faz, né? Tumor board, tem isso aí. Vocês podem criar o board da hepatologia, né? Multidisciplinar. A gente tem o binacional, tumor né? board, a gente tem, mas eu estava pensando assim, casos complexos, muito complexos, fora do... Podemos discutir. Não, eu acho que você sabe que isso é uma coisa bacana. Eu posso até convidar os nossos hepatologistas também. A gente pode fazer uma coisa bacana. Talvez, eu acho que até discutir algum caso nosso também, né? Trazer casos combinados, né? Nossos, de vocês, não. Até para todo mundo aprender, discutir um caso. Pode sim, para mim isso é um prazer. Quando vocês quiserem, estou à disposição.
Bacana. Puxa. Ô, Rodrigo, nos dá a honra de encerrar a sessão. 2 anos comemorativo. Você é o Parabéns. nosso grande convidado. Encerra você a sessão hoje Tá e bom, eu vou agradecer a todos. que bom. Então, eu quero lembrar aqui para todos nós, né, apesar de ser o dia que é um feriado que se comemora muito nos Estados Unidos, talvez menos no Brasil, né, o Dia de Ação de Graças, né? Uhum. Então, acho que é o dia que todos nós temos que agradecer, né? Até porque a gente tá por aqui, por poder fazer o que a gente faz, por poder ajudar o próximo, né? Praticar a medicina, tornar o mundo um pouco melhor do que ele é. Agradecer pela família, né? Agradecer pelos amigos, né? Considero vocês todos meus amigos. E esperar que a gente se encontre de novo, né? Para discutir coisas boas, coisas da vida, coisas que elevam o nosso nível de praticar a medicina, de ensinar essa nova geração, de incluir todos por aqui. E quero dar os parabéns para vocês, né? Pelos 2 anos, por terem atingido esse patamar. Eu sempre vejo uma participação importante, sempre vejo uma evolução. Parabéns ao Fabrício aí pela espetacular intervenção pela radiologia. Isso é uma coisa muito bacana, vocês terem isso no serviço de vocês. E só posso desejar muita sorte, que venha a comemoração dos 5 e dos 10 anos do Hepatodor. Muito obrigada, Obrigado, professor. Paraná. Obrigado. Bacana. Obrigado a Muito boa vocês. noite a todos. Muito obrigado, Rodrigo. Nós estamos muito honrados com a sua presença e vamos tentar repetir algumas vezes essas sessões. Obrigado, Fabrício, um grande, Obrigado, professor. um dos membros mais atuantes do nosso grupo aqui. Tem um grupo que tem 18 colegas de várias especialidades, se reúne semanalmente para discutir os casos. O Fabrício é ativo. Obrigado pela oportunidade aí de estar aqui com vocês. E Ana, minha querida, 2 anos e a gente está cumprindo o que a gente prometeu, está entregando o que a gente prometeu. E obrigado a todos que participaram. Muito boa noite. Boa noite. Obrigado, gente. Até logo.